Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Otimização Descomplicada. Meu nome é Thiago Barbosa, sejam bem-vindos, né? Espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui mais um artigo, né, lá do nosso periódico, do Jota, que é um artigo histórico, né, um historical paper, ou seja, ele vai trazer algumas ideias que já foram vistas, né, já foram estudadas, porém ele vai trazer uma inovação. Então, estou aqui com um resumo bem simples, né, basicamente 3 linhas. O artigo ele vai basicamente considerar um problema de resolução de sistemas de equação, né, do tipo ax igual a b, onde a, x e b são matrizes, né, que representam os coeficientes e o x representa a variável, né, a matriz de variáveis. E a gente vai estudar uma forma de a gente conseguir, utilizando um método dos mínimos quadrados, para poder alcançar uma região, uma solução, né, uma solução aproximada. E, bem, isso é muito útil por vários motivos, né? Muitas vezes você pode ter um sistema em que as equações podem ser muito complicadas de se resolver, ou mesmo o sistema seja um que não tem uma solução, né? Pode ser que seja um sistema impossível, ou um sistema em que você tenha mais variáveis do que equações. Enfim, você não consegue, né, determinar de forma exata a solução. Então você pode, né, acabar recorrendo para métodos numéricos, né? E esse método ele é bastante útil, né, e tem diversas aplicações, né? As equações lineares, né, como vocês sabem, elas podem ser usadas para modelar vários fenômenos. E, inclusive, né, a abordagem, o diferencial que o autor aqui traz desse artigo, né, são dois autores, o M.R. Estimes e o M.L. Stein. As duas inovações que eles trazem é que eles vão tratar de equações desse tipo, né, ax igual a b, só que eles não vão se restringir ao campo dos reais, né? Eles vão abordar também o caso em que essas variáveis aqui podem estar no campo dos complexos, né? Podem ser aí do espaço complexo de n variáveis, né? Todas complexas, né? Inclusive os coeficientes também. E bom, isso é bastante útil, né? Porque os números complexos eles aparecem muito na engenharia, no processamento de sinais, na computação gráfica, na mecânica quântica, inclusive. Então, é um trabalho bastante relevante, né? Vai trazer aqui, estudar um pouco sobre os métodos, né? Um método aproximado para resolver equações desse tipo, não se restringindo aos números reais. Então, esse é o conteúdo, espero que gostem e bons estudos. Pois bem, dando continuidade ao vídeo, para a gente poder prosseguir, né, para o conteúdo do artigo, a gente tem que primeiro olhar alguns conceitos básicos, né, que vão ser necessários para nos auxiliar no entendimento do artigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é uma pequena revisãozinha sobre o método lá dos mínimos quadrados, que é um método, né, que ele surge aí no contexto de ajuste de curvas aqui, certo? E, bem, o contexto, né, do problema é o seguinte: você tem um conjunto de valores x, um conjunto de valores x e um conjunto de valores y, né, onde x depende de y, né, onde x pode depender de y. Aí o que você deseja é buscar uma função que descreve o comportamento dos dados que você obteve. Então, por exemplo, suponha que a gente tem uma tabela, né, de 5 pontos aqui, 5 valores conhecidos. A gente tem esses valores: 1,3, 2, 3,4, para x primeiro, né? 1,3, 3,4, 5,1, 6,8, 8. E para y, 2, 5,2, 3,8, 6,1 e 5,8. Você quer né, estudar essas variáveis, né? Ver se elas têm algum tipo de relação, se você pode descrever, né, por meio de uma expressão o comportamento de uma e da outra, né? Isso pode ser muito útil para a questão de previsibilidade, né? Por exemplo, se você descobre como que essas variáveis, né, como é que é a relação, né, de dependência entre elas, você pode querer saber para algum ponto que você não coletou experimentalmente. Você pode saber
qual que seria o valor de yi se xi fosse igual, digamos, a 3,5, né, que é um valor que não está aqui. Então, esse método aí serve basicamente para esse tipo de aplicação. Continuando, a gente segue aqui, a gente faz um gráfico, né, um gráfico desses pontos aqui, que é o que os estatísticos chamam lá de diagrama de dispersão. Então, a gente basicamente só pega aqui os pontos, né, de x e y, né, você constrói aqui o eixo x, o eixo y e tem aqui os seus pontos no seu plano. Então, o que você deseja é descobrir, né, obter uma função que melhor aproxima, ou melhor, que descreve, né, os dados melhor, da melhor forma possível. E existem vários tipos de funções que você pode fazer, mas a mais comum, né, uma das mais simples é utilizar uma reta. Ou seja, você quer, com base nesses dados aqui, construir uma reta de forma que essa reta, a gente fala, né, que ela explica, né, melhor os valores, né, os valores que eu tenho observado. A reta que melhor descreve o comportamento dos meus valores. Né? Então, existem vários tipos de reta, né, e a gente vai ver aqui como que a gente pode fazer para determinar qual que seria a melhor entre as diversas escolhas. A reta, no caso, ela vai ter essa seguinte equação. Ela vai ter a equação y igual a b0 mais b1x, onde b0 e b1, melhor, beta 0 e beta 1, são parâmetros reais a se determinar. Então, você vai ter aqui seus valores, né? Aqui a equação da reta geral, e aí a gente quer determinar esses valores beta 0 e beta 1, de forma que eu consiga obter uma reta que melhor descreve o meu conjunto de dados. Bom, então dando prosseguimento aqui, né? Suponha que a gente tenha uma reta qualquer, né? Uma reta genérica para descrever nosso conjunto de dados. Então a gente tem aqui y circunflexo, né? Esse circunflexo é igual a b0 mais b1 aqui que não estava saindo, b1 vezes xi, onde x é o meu conjunto de observações, né? Então, voltando aqui, vamos dizer que essa aqui seja a nossa reta y. Aí, para cada valor efetivamente observado de xi, a gente vai ter um valor aqui pertencente a essa reta para ser a nossa aproximação. A gente pode ver que para alguns valores essa cai praticamente em cima da reta, né? E para outros não. E aqui nesse caso a gente define uma variável, a gente define um DI como sendo igual a YI menos Y circunflexo I. Ou seja, DI vai ser a diferença entre o valor real que eu tenho, efetivamente observado, e o valor aproximado que eu tenho com base aqui nessa reta, né, substituindo com o xi. Né? Aqui nessa reta o B0, o B1 e o xi são os valores conhecidos. Então a gente faz essa diferença, né, que é a diferença do valor observado para o valor, né, que a reta aqui está prevendo. Geometricamente, isso aqui se equivale com a distância vertical, essa distância aqui, entre o ponto e a minha reta. Isso aqui é o meu DI. Porque a gente tem que isso aqui tudo é o meu valor da reta, o meu valor no ponto, né? Que é YI, menos o valor da reta, que está na reta. Então, vai ser daqui até aqui. A diferença entre os dois valores vai dar justamente DI, que é a distância do meu valor observado para a minha reta. E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode definir uma variável D como sendo igual ao somatório de i igual a 1 até n, né, onde n é todo o meu conjunto de variáveis, de di ao quadrado.
Por que é o quadrado? A gente coloca quadrado simplesmente para não trabalharmos com valores negativos, né, com valores sempre positivos. Né? Na literatura as pessoas podem trabalhar também usando o módulo, né, é comum, mas experimentalmente as pessoas descobriram que utilizar aqui o valor ao quadrado, né, é melhor. Então, qual que é a ideia essencial do método? Ora, a gente sabe que essa diferença DI é justamente a minha distância entre o meu ponto e a minha reta aqui que está descrevendo o meu fenômeno. Então, a ideia é justamente você minimizar essa diferença, ou seja, minimizar essa distância aqui, de forma que todos os meus pontos eles estejam o mais próximo possível da minha reta. É bem intuitivo isso. A gente vai minimizar o quadrado da diferença das distâncias dos meus pontos observados até a minha reta. Se eu consigo minimizar isso, eu vou conseguir fazer com que os meus pontos eles estejam o mais próximo da reta possível. Então essa é a ideia geral do método dos mínimos quadrados, né? E por isso que a gente quer mínimos quadrados, porque a gente está trabalhando com a minimização de uma função que é quadrada. Então, pois bem, a gente sabe que D ele depende diretamente dos parâmetros B0, beta 0, né, e B1. Ele depende diretamente dos parâmetros porque o D é basicamente a diferença entre YI e Y circunflexo, né, que com base aqui nesses parâmetros é o que depende, porque XI já é um valor dado, né, já é um valor conhecido. Então a gente pode dizer que, na verdade, D é uma função de B0, beta 0 e beta 1. Essa função é igual, né, só repetindo, ao somatório de igual a 1 até n de DI ao quadrado. Ou seja, o meu objetivo vai ser basicamente encontrar os parâmetros B0, beta 0 e beta 1 que minimizem os valores aqui da minha função D, da minha função D maiúsculo. Então, continuando, né, a ideia é minimizar, né, essa nossa função aqui. A gente pode dizer que D ele depende diretamente, né, dos parâmetros B0 e B1. Né, ele depende, porque YI já é um valor dado e o YI aqui, né, ele é uma função de B0, B1 e XI. Então, o nosso valor aqui ele depende dos meus parâmetros. Então, por isso que eu digo que ele é uma função de B0 e BI. Eu vou só fazer aqui um adendo, que toda vez que eu me referir, eu vou só simplificar um pouco a notação, que eu vou dizer que esse somatório aqui de I igual a 1 até a n vai ser simplesmente, né, somatório, né, sem colocar os índices, só para fim de simplificar aqui mais a notação. Então, pois bem, então a gente pode dizer que D, né, de B0 e B1 vai ser igual justamente ao somatório de DI ao quadrado. Mas quem que é DI? DI é YI menos YI asterisco ao quadrado. Só que isso aqui é igual ao somatório. Esse somatório tá feio, hein? Deixa eu fazer isso aqui melhor. Aí, né, repetindo o YI, porque ele não muda, mas o meu Y, esse circunflexo vai mudar, porque ele é uma função, né? Então isso aqui vai ser, na verdade, distribuindo aqui o sinal, ser menos B0 menos B1 xi. Essa é a minha função que eu quero minimizar, né? Tudo isso ao quadrado. Então, como é que eu vou seguir para fazer essa minimização? É só eu tomar as derivadas parciais em relação ao meu B0, e a relação ao minha variável B1. Tomando as derivadas parciais, né, em relação a B0 e em relação a B1, eu igualo essas derivadas a zero, né, e assim eu vou obter
né, o meu valor mínimo aí da minha função, né? Conceito básico aí de derivada. A gente sabe que derivada, né, mede a taxa de variação da função. Então, quando ela é igual a zero, né, nesse caso aqui a gente vai encontrar um ponto em que a função, né, é mínimo, né? A taxa de variação não muda, então é um valor ali mínimo. Então, prosseguindo aqui, a gente vai vamos tomar primeiro a derivada parcial em relação a B0. Vamos só abrir um pouco mais essa nossa expressão. A minha função D, né, que é essa aqui, ela na verdade aqui é um produto notável que a gente chama de quadrada da soma de três termos. Eu até anotei aqui a fórmula dela. Ó. A gente tem que A mais B mais C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais duas vezes o produto de cada um 2 a 2, né? AB, BC e AC. Só que aqui, né, tem dois sinais de menos, mas isso aqui não é problema, porque eu posso, né, reescrever A menos B e menos C como sendo A mais menos B mais menos C, tudo isso ao quadrado. E aí eu posso utilizar aqui a fórmula normalmente. Então, de acordo com a minha fórmula ali, a minha expressão vai ficar y ao quadrado menos, ou melhor, mais b0 ao quadrado mais b1xi ao quadrado, né? O sinal não muda, né? Porque vai ser o quadrado de um número e o quadrado de um número é sempre positivo. Então aqui o sinal não vai mudar. Mas, agora o segundo termo aqui depende do sinal. Duas vezes que multiplica y e b0, né? Só que b0 é negativo, então vai ficar menos yi vezes b0 menos yi vezes b1xi e depois b0 por bi vai ficar mais b0 que multiplica b1xi, né? Isso aqui desenvolvendo. E aí, né, aplicando a derivada parcial, né, em cada termo, a gente vai ter que em relação a b0, yi ao quadrado é uma constante, né? Então isso aqui vai sumir. A derivada de b0 ao quadrado vai ser 2b0. B1xi, isso aqui novamente é um termo constante, né, em relação a b0. Então isso aqui vai ser igual a zero, né? Termo constante. Depois eu tenho duas vezes que multiplica y vezes b0. Então a gente tem que vamos ter menos 2y, né? Porque está multiplicando aqui o b0, a gente vai ter menos 2y, que é a constante, multiplicado por b0 vai ser a própria constante. Vejamos. Temos aqui também isso aqui que vai ser constante, vai ser uma constante, né? Y e B1 também constante, então sai. E B0, B1xi, né? Vai ficar só B1 e xi, né? Derivando. Então isso vai ficar mais 2 que multiplica B0, B1. Opa! Na verdade B0 não, só pagar aqui o B0, né? E é claro, né, tudo isso considerando, né, o somatório. Então a gente pode colocar aqui o 2 em evidência, né, e pela propriedade somatória a gente pode tirar o 2 aqui. Então a gente pode escrever assim, menos 2, né, vou colocar o menos 2 aqui em evidência, né, saindo aqui do meu somatório. Isso vai ser simplesmente yi menos b0 menos p1xi, né? E, né, analogamente, né, não vou fazer essa parte, mas por um método bastante similar, né, expandindo aqui o produto notável, eu chego que a minha derivada parcial, né, de D em relação a B1 agora vai ser simplesmente menos 2 que multiplica o somatório de y1 menos b0 menos
B1 x1, que multiplica x1, né? Pelo processo bem análogo. Então, a gente vai ter, né, o seguinte conjunto de equações. Utilizando aqui de propriedades do somatório, a gente pode distribuir, né, usar distributiva, distribuir esse somatório para cada um dos termos, né? Então, a gente vai teremos aqui somatório de yi, né, menos somatório de B0 menos somatório de B1 xi igual a zero, né? Porque a gente está igualando a zero, porque isso aqui é a derivada parcial, né? A gente quer minimizar. E aí, quando a gente iguala a zero, né? O menos 2 vai passar para cá, né? Dividindo e ficar igual a zero, ficar igual a zero, né? O menos 2 aqui vai sumir. Porque quando a gente igualar isso aqui a zero, a única forma disso aqui ser zero é se essa parte aqui interna também for zero. Então a gente vai chegar nessas equações, nessa aqui e na outra a gente vai chegar somatório de yi xi, porque a gente fez aqui a distributiva. A gente fez aqui a distributiva do xi menos yi menos somatório de B0 xi menos somatório de bi xi ao quadrado igual a zero. Só que, né, reescrevendo, a gente vai ter, né, utilizando aqui essas propriedades, a gente sabe que o nosso yi ele é constante, né, no caso o nosso B0 ele é constante, né, a gente vai passar o yi para o outro lado, né, então vai ficar tudo negativo, a gente multiplica por menos 1, e aí vai ficar uma soma. Então isso aqui na verdade, né, tudo isso aqui vai ser igual a n vezes beta 0, porque é o índice do meu somatório, né? Então, o somatório de uma constante vai ser n vezes essa constante, mais somatório de xi vezes beta 1, né? Eu estou apenas tirando aqui o somatório, né? Reescrevendo, isso que vai ser igual ao somatório de yi. E somatório de xi vezes beta 0 vai ser igual... somatório de x vezes beta 0 mais somatório xi ao quadrado vezes beta 1, né? Tirando aqui a constante, vai ser igual ao somatório de xi, y. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Eu simplesmente movi todos esses termos aqui, o de yi aqui para cá, né? E ficou negativo. Depois multipliquei tudo por menos 1 e ficou positivo. O mesmo eu fiz aqui. E depois eu só utilizei algumas propriedades, né? Por exemplo, somatório aqui de B0. B0 é uma constante, né? Então vai ser n vezes a minha constante aqui. E aí eu chego aqui nesse conjunto de equações, né? Que elas são equações que são conhecidas, né? Elas são chamadas equações normais. E a forma da gente resolver é simplesmente multiplicando toda essa primeira linha por menos somatório de xi sobre n. Então você multiplica toda essa primeira linha por esse valor e soma com a segunda linha. Dessa forma você vai conseguir obter a sua solução. Pois bem, né? Então quando a gente vai resolver, né? Fazendo aqui a resolução final, a gente multiplica, né, essa primeira equação, né, por esse valor aqui e soma, né? Então a gente só vai fazer mais algumas continhas, né, e rapidamente vai chegar na nossa solução. Eu vou estar passando aqui agora, né, a imagem da solução, né? Eu vou deixar aqui ou eu vou deixar na descrição como é que fica, né, essa solução do método dos mínimos quadrados. Então, esse basicamente o método, né? Você vai procurar minimizar essa diferença, né? E qual que é a relação disso com equações lineares? Pois bem, a gente tem aqui exatamente uma equação, né, da forma ax, né, igual a b, né, onde A é a minha matriz, né, x é um vetor e b também é uma matriz de coeficientes. Então,
qual que é o ponto? A gente pode fazer a seguinte operação. A gente pode dizer que ax menos b é igual a zero. Aí qual é o ponto? A gente pode definir uma função f de x como sendo igual a ax menos b ao quadrado. Né? E aí a gente pode trabalhar de forma indireta, né, com a solução dessa equação linear, minimizando essa função f de x, que é ax menos b ao quadrado. Se a gente achar o valor mínimo, a gente consegue obter uma boa solução para o sistema, né? Porque o valor mínimo aqui possível para essa expressão, né, seria no caso zero, que é justamente o valor aqui da minha equação e eu conseguiria achar a minha solução, né? Se isso aqui é igual a zero, significa que ax é igual a b, então eu consegui resolver o meu sistema. Só que isso não pode, só que isso não precisa, né, ocorrer, né? Pode não ocorrer necessariamente. Então, se eu não tiver uma solução exata ou tiver mais equações do que incógnitas, quer dizer, mais incógnitas do que equações, perdão, você pode utilizar essa abordagem aqui indireta, né, definir essa função e assim utilizar o método dos mínimos quadrados para achar uma solução aproximada para o seu sistema de equações lineares. Então, essa aqui é a ideia. Só que o pulo do gato, né, a grande diferença é que no artigo ele não vai considerar apenas esses valores reais, mas vai considerar também valores complexos. E para a gente entender aqui essa abordagem, a gente vai ter que dar uma olhadinha melhor em alguns conceitos, né, que o artigo define sobre a parte de números complexos, né, como é que isso vai entrar lá. Pois bem, né, então dando aqui continuidade, né, a alguns dos conceitos básicos do artigo, né, a gente vai entender aquela equação que a gente viu lá no resumo, né. Então, o que ele faz? Suponha que você tem aqui um sistema, né, de equações lineares, né, na forma x mais b, só que o grande diferencial é que a gente vai considerar um caso mais geral, né, em que essa matriz A e as matrizes x e b, elas na verdade podem ter entradas, né, de números complexos. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer a seguinte definição, a gente vai definir essa função f de x igual a ax menos b. Né, a norma, né, perdão, a norma de ax menos b ao quadrado. A gente vai definir essa função. Por que a gente vai fazer isso? Porque repare que minimizar essa função f de x é um problema equivalente a resolver sistema de equações lineares. Né? Se você encontra o valor mínimo, né, suponha, qual que seria o valor mínimo, né, possível, o menor valor possível para essa função aqui f de x? O maior valor possível seria o valor zero, né? Porque se eu tenho aqui alguma coisa elevada ao quadrado, é claro que isso não pode assumir valor negativo, né? Só pode assumir valores positivos. Então, o menor valor seria zero. Mas se isso aqui for zero, significa que a x é igual a b, né? Ou seja, o meu sistema, a resolução do meu sistema. Então, esses dois aqui são problemas equivalentes. E aí o autor, né, até cita lá na sua introdução que um problema que já foi muito explorado, né, é que normalmente as pessoas partem de uma função de mínimos quadrados e quer achar uma solução por meio de sistema linear. Só que aqui o autor ele vai fazer o contrário, ele vai, dado o sistema de equação linear, ele vai construir a função de mínimos quadrados, né, a gente fez aqui, definiu, e vai tentar minimizar ela. E minimizando ele vai conseguir achar uma solução aproximada para o seu sistema de equações lineares, né? Aí o grande diferencial, né, do artigo é que ele vai tratar para um caso bem mais geral, né, onde não precisam ser valores necessariamente reais, mas sim valores ali complexos. E aqui, né, o grande ponto é que quando ele faz essa definição, a gente faz ax menos b ao quadrado, isso aqui vai virar justamente essa expressão, ax menos b asterisco vezes ax menos b. Esse asterisco, ele significa a transposta conjugada da minha matriz. Eu já vou explicar o que é isso. Mas o fato é que essa questão do módulo, né, da norma da minha matriz ao quadrado ser igual ao vetor, a transposta conjugada vezes a minha própria matriz, isso aqui é uma propriedade. Já é uma propriedade que
que é, né, da própria álgebra linear. Eu não vou demonstrar, mas eu vou dar um exemplo, né, do porquê isso aqui é verdadeiro. Então vamos falar primeiro de transposto conjugado. O que que é isso? Suponha que a gente tem aqui a nossa matriz A, ela tem essas entradas aqui: 1, 2 menos i, 5 mais i. Esse i aqui ficou feio, hein? 5 mais i e 0. Então, primeiro, o que é transposto conjugado? Né? O que significa? Basicamente, você fazer essas duas operações. É você pegar a sua matriz, transpor ela e fazer o conjugado dos números complexos. O conjugado de um número complexo é basicamente você tomar o seu número complexo e inverter o sinal da parte imaginária. Então, primeiro, fazendo a transposta. Fazendo a transposta, a gente tem aqui o elemento A11. A transposta significa trocar linhas por colunas. Em outras palavras, o elemento, né, por definição, o elemento que o elemento que é A e J vai se tornar o elemento AJI. Né? Ou seja, eu vou trocar as linhas ali pelas colunas. Então, o meu elemento A11 permanece inalterado. Agora, o meu elemento A12, que esse aqui vai virar o A21, ou seja, ele vai vir para cá. 2 menos i. O meu elemento A21 vai virar o A12, ou seja, ele vai vir para cá. 5 mais i. E o zero permanece. Que é basicamente a ideia. Peguei essa linha aqui, essa linha virou uma coluna. E essa linha aqui virou uma coluna. Pois bem, aí continuando. Depois que você transpôs, basta fazer o conjugado. Então, a minha matriz, no final disso, A asterisco, que é a minha transposta conjugada, vai ser nada mais que eu pegar a transposta aqui que eu já fiz e trocar o sinal dos parâmetros complexos. Então, 5 mais i, o conjugado de 5 mais i é 5 menos i. O conjugado de 2 menos i é 2 mais i. Simplesmente troquei o sinal da parte imaginária. E o zero aqui permanece. Então, essa aqui, né, é a minha transposta conjugada. E aí o grande ponto é que essa propriedade aqui ela vai falar justamente isso, que a minha transposta, o meu valor, né, a minha norma, que é o quadrado, vai ser a transposta conjugada vezes a minha própria matriz, né? E aí o ponto é que também no artigo, uma coisa muito interessante é que você dizer que isso aqui é complexo, né, os resultados que você obtém com isso também vão valer para os reais. Né? Como é que você faz isso? Para você obter, né, os resultados, né, valendo também para os números reais, é só você considerar números complexos tais que o conjugado deles seja igual. Ou seja, se você tem um número complexo, né, na forma A mais BI, mas você diz que o conjugado também é igual, ou seja, isso aqui também é igual a A menos BI, né? Ou seja, um número complexo tal que ele mesmo é igual ao seu conjugado, então, se na verdade esse vai ser um número, no caso que vai ser real. Por quê? Porque você vai ter que o B, que o A que vai sumir, você vai ter que BI é igual a menos BI, e daqui você tira que B é igual a zero. Ou seja, que a parte imaginária do meu número complexo é igual a zero. Então, esse número aqui é um real. Ou seja, todos os resultados que a gente deduzir aqui também servem para números reais se você considerar complexos, tais que o conjugado, né, do número seja igual a zero. Continuando aqui com os nossos estudos, né, a gente vai ter mais alguns conceitos, né, que nos nortearão
para entender os nossos artigos, né? Então a gente já sabe, né, que o asterisco ele representa a transposta, né, transposta conjugada, e o barra, né, ou por exemplo, um x barra vai sempre representar, né, o conjugado, simplesmente. Pois bem, você também aqui pode definir já, né, no seu estudo, você pode definir um resíduo para a sua equação, né? Você vai ter ali a sua equação na forma ax igual a b, você pode definir aqui um resíduo como sendo igual a b menos ax, ou seja, é a diferença, né, do valor de b para o valor de x. Agora a gente vai entrar no seguinte conceito. A gente vai definir que o H minúsculo vai corresponder a uma matriz hermitiana positiva. Eita, tá feio isso aqui. Uma matriz hermitiana positiva. O que é uma matriz hermitiana? Bom, você tem aqui uma matriz H qualquer, quadrada, tem que ser uma matriz quadrada, ou seja, M por N, né? Com entradas ali complexas, né? Deixa eu escrever melhor aqui, né? Melhor assim, né? Pode ser aí de ordem M por N, né? Precisa ser uma matriz quadrada. E ela é tal, ela tem a seguinte propriedade, que H, que na verdade é a sua transposta conjugada, né? É igual a ela própria. Então, uma matriz hermitiana é uma matriz, né, que os complexos quadrada, tal que a sua matriz hermitiana é igual, tal que que sua matriz, né, conjugada, né, a sua transposta conjugada é igual a ela própria. E ainda ela possui a seguinte propriedade, que a faz ser positiva. Para todo x pertencente a C 1 por n, né, melhor só n, ela tem a seguinte propriedade. X transposta conjugada de H por X é sempre maior que zero, né? Porque isso aqui é um número, né? Pegar essa multiplicação aqui, isso aqui vai gerar um número. Então, uma matriz hermitiana positiva é uma matriz que é hermitiana, ou seja, que a transposta conjugada é igual a ela mesma e que satisfaz a propriedade aqui para todo vetor x pertencente a Cn, né? Então, a gente define essa transposta conjugada dessa maneira. E com isso, a gente pode definir a seguinte função real. A seguinte função é f de x igual a E asterisco H R, lembrando que o nosso R aqui é o nosso resíduo. Então, isso aqui vai ser igual a B menos AX asterisco H B menos AX. Por que isso aqui é uma função real? Né? Agora vamos discutir por que isso aqui é uma função real. Né? Vou dizer aqui até que f é real. Vamos lá. A gente pode mostrar isso. A gente primeiro tem que, para provar isso aqui, eu vou utilizar três propriedades, né, que a gente já conhece, que já são conhecidas. Então a gente sabe que H é igual a H asterisco, ou seja, a transposta conjugada é igual a ela mesma, né, por definição. E a gente tem também uma propriedade de transpostas conjugadas que fala que A, B, C, né, sendo matriz qualquer, tudo isso conjugado.
isso aqui vai ser igual a C conjugado, B transposto conjugado e A transposto conjugado. Ou seja, eu distribuo, né, o operador aqui e coloco aqui na ordem inversa. E também, propriedade, né, de identidade, uma transposto conjugada. Conjugada duas vezes, isso aqui é o próprio A. Então, como é que a gente visualiza que isso aqui é real? Nossa f de x ela é igual a R vezes transposto conjugada H e R. Agora, a gente vai conjugar o nosso f de x. Então, a gente vai conjugar aqui também. Ou seja, a gente obtém, então, né, pela nossa propriedade aqui que a gente já viu, né? Pela propriedade, deixa eu chamar isso aqui de 1, 2, 3. Né? Então, daqui de 2, eu tenho que f de x aqui conjugado vai ser igual. Eu inverto a ordem, né? Conjugado, h conjugado e r conjugado, e eu coloco novamente. Só que a gente sabe aqui de 1 que isso aqui é simplesmente h. E também da propriedade 2 a gente sabe que R transposto conjugada, né, vai ser o próprio R. Então, na verdade, isso aqui vai ser igual a R vezes H vezes R. Mas isso aqui é exatamente f de x. Exatamente f de x. Deixa eu ver. Opa, no caso, isso aqui apaga. Não tem esse aqui. Isso. Exatamente a mesma expressão. Ou seja, o que a gente mostrou? A gente mostrou que a função, ela mesma e a parte conjugada são iguais. Ou seja, se isso ocorre é porque a parte imaginária é zero. Como a gente já havia mostrado aqui. Ó. Se duas funções são tais que o conjugado delas são iguais, né? se um número complexo e o conjugado deles são iguais, a gente consegue chegar aqui, na verdade, a parte imaginária é zero e, portanto, o número, na verdade, é um número real. Então, por isso que, né, essa função aí gera um número real. E aí, nesse caso, é bem fácil de ver que quando f de x é igual a zero, a única maneira disso aqui dar zero é, obviamente, né, como h, a gente viu que h é uma hermitiana positiva, cadê a definição aqui, ó? Ou seja, ela sempre é um número maior do que zero, então, para esse produto aqui ser zero, a única maneira é, obviamente, b menos ax ser igual a zero. Ou seja, ax igual a b, né? Mostrando mais uma vez que se o sistema tiver uma solução, então minimizar essa função aqui e resolver o sistema vai ser basicamente coisas equivalentes. Mas caso a função não existir, você vai encontrar ali uma aproximação para a solução ali do seu sistema. Bom, então continuando agora, né, para aqui do artigo, agora ele vai mostrar aqui alguns dos resultados que a gente consegue obter. Eu anotei aqui algumas identidades, né, algumas relações aqui que nós vamos utilizar. Então, pois bem, a gente tem aqui a nossa função, né, f de x igual a b menos ax transposto conjugada a IH, né, que é a nossa matriz hermitiana, positiva, né, b menos a. Então, a primeira coisa que ele fala, né, que j de x é uma função que vai ser muito importante, né, para o estudo, né, vai ser um vetor no caso, j de x é um vetor que ele é muito importante para o estudo da função de f de x, né. E ele diz, né, que esse vetor j de x ele é proporcional ao gradiente de f de x no ponto x. Então a gente vai mostrar isso aqui.
Então, a gente tem aqui a nossa função f de x, meio torta, né? F de x igual a b menos ax, né? Só repetindo aqui a expressão da minha função. Agora a gente vai fazer, né? Aplicar a distributiva, né? Simplesmente, antes de fazer isso, né? Vamos distribuir aqui primeiro essa operação aqui, né? A transposta conjugada, né? De acordo com essa propriedade aqui, ó, a gente pode, ele é um operador linear, então a gente tem que a soma dos conjugados, né? O conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então eu posso fazer isso aqui. Só que lembrando que aqui no AX, né, a gente tem aqui um produto de dois termos, então a gente tem que aplicar isso aqui, ó, essa propriedade aqui, né, que o produto dos conjugados, né, vai ser o conjugado dos produtos, só que escrito de maneira inversa. Então a gente tem que se atentar a isso. Então, nossa f de x será igual a b asterisco, né? Ó, só passando aqui, menos, agora é aquilo, né? Pela propriedade aqui do produto, ele vai inverter, vai ficar x asterisco a asterisco, né? Que multiplica h b menos ax. Agora a gente só faz aqui a distributiva, né? Fazendo aqui cada termo, a gente vai ter esse que multiplica esse, perdão, B que multiplica H e B, né? Então a gente vai ter, lembrando que tem que ser na ordem, né? Porque temos algumas operações que não são comutativas, então vai ser B, H e B, né? Fazendo aqui a distributiva. Depois teremos B, H, a X, né? Então vai ficar menos B asterisco, o H, a X. Depois menos x asterisco, passando para outro termo, a asterisco h b, e aí aqui o último distributivo, o sinal vai ficar positivo, mais x asterisco a asterisco h ax. É isso mesmo. Então a gente tem isso aqui. Agora a gente vai simplesmente, né, fazer aplicar aqui a derivada parcial, né, em relação a x. Então, aplicando aqui a nossa derivada parcial em relação a x asterisco, né, no caso, de f. Repara aqui que pelas nossas regras aqui, ó, de derivação, que a gente anotou aqui em cima, os termos aqui que não dependem de x, ó, vão desaparecer, né? Isso aqui vai desaparecer, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais algum termo. Não, tá certo. Então, isso aqui, se menos b asterisco, deixa eu ver, hx, né? B asterisco hx, pela nossa regra de derivação. Isso aqui vai ser simplesmente menos, vai ser simplesmente menos, deixa eu ver aqui, simplesmente b menos, porque aqui eu tô aplicando, né, para, no caso isso aqui vai ser zero, né, porque aqui tenho o b asterisco aqui, né, então nesse caso isso aqui vai ser zero, né, e vai sobrar então somente o menos ax h hb, né, hb mais a asterisco h ax. Deixa eu chegar aqui, tá meio feio.
HAX. Isso, correto. Porque aqui você vai colocar, você vai chegar aqui em menos a asterisco, né? Colocando aqui em evidência. E vai ficar H, né? Porque aqui tem o A e o A, tem o asterisco e o H em evidência. Eu coloco isso aqui em evidência, que multiplica B menos AX. Só que tem aqui um sinalzinho no meu, tem um sinalzinho aqui menos, né? Então a gente conclui que, na verdade, o gradiente, né, que a gente denota dessa forma, né, de f de x vai ser igual a menos j de x, que é a minha expressão aqui. Então ela só diverge aí de uma constante menos 1. Esses são os meus resultados. Bom, então dando continuidade, né, no artigo ele também apresenta um lema que ele não será demonstrado aqui, mas simplesmente um lema puramente computacional, né? Você só vai substituir aqui os valores na função, né? E calcular, né? Substituir onde aparecem esses termos aqui para o j, e você vai chegar aqui nessa relação aqui, que ele fala que f de x menos f de x mais n é igual a essa expressão aqui, esse troço aqui bonitinho, ó. Né? Então é um lema aqui que ele mostra lá, né? Nesse caso, n é um vetor qualquer, né, complexo. Alfa é um escalar, né, real. E B é uma hermitiana positiva semidefinida. Bem, o que significa isso, né? A gente sabe que a hermitiana positiva, né, deixa eu até voltar aqui para a definição. O que é hermitiana positiva? É uma matriz que ela é igual a transposta, né? Que ela é igual a sua transposta conjugada, isso aqui, ó, igual a transposta conjugada, e que vale essa relação aqui, né? X asterisco H de x é um número e é maior que zero. Então, a única diferença é que quando é semidefinida, na verdade, então, o B ele pode ser zero. Então, na verdade, não é uma condição de maior, fica maior ou igual. Né? Ou seja, a única diferença nesse caso, né, por ela ser semidefinida, positiva semidefinida, é que B pode ser zero. Então, é um número maior ou igual a zero, mas nunca negativo. Então, com base nisso, a gente tem condições de mostrar aqui esse teorema, né? O teorema lá do artigo, o primeiro teorema, né? Teorema 3.1, que fala que f de x mais an é maior ou igual que f de x, desde que j de x é igual a zero, né? O j de x, o gradiente, que é proporcional ao gradiente, né? Que a gente mostrou, é igual a zero. Então, vamos provar isso aqui. Então, vamos lá, né? A prova segue direto, né, do lema. Então, pelo lema 3.1, a gente sabe que vale isso aqui, mas a gente sabe que nossa hipótese é que jx é igual a zero. Então, se j de x é igual a zero, então vai sumir esse termo aqui e esse termo aqui. Então, a gente tem que, né, com jx igual a zero, né, do lema 3.1, isso, 3.1, temos que f de x menos f de x mais alfa n, né? Alfa aqui é um escalar, né? E n é um vetor qualquer. Menos x mais a n, x mais alfa n, é igual a menos alfa conjugado, né? O tracinho em cima significa conjugado, n asterisco b e n, né? Então, né, só passando esse termo aqui para esse lado,
né, e jogando esses dois termos aqui para a esquerda, para a direita, né, a gente tem que f de x mais an menos f de x é igual a alfa menos n asterisco bn, né? Isso, exatamente. Só que isso aqui, né, por definição, a gente sabe que isso aqui é o módulo de alfa ao quadrado, por definição, né? Então, deixa eu... Tá aqui, ó, tinha anotado aqui, ó, isso aqui por definição, né, a gente escreveu isso aqui. A gente escreveu que isso valia para vetor, mas vale também para escalar, evidentemente. E a nosso n asterisco bn é uma é também uma matriz hermitiana sempre positiva, né? Ou seja, então a gente tira que isso aqui deixa eu escrever aqui na frente, isso aqui é igual a alfa, módulo de alfa ao quadrado. Isso aqui só escreve isso. Agora, né, vem a análise de sinal. A gente sabe que isso aqui, né, um número elevado ao quadrado é sempre maior do que zero, maior ou igual a zero. Isso aqui também, por ser uma hermitiana por definição, né, semi-positiva, isso aqui também vai ser maior ou igual a zero, vai ser um número igual a zero. Ou seja, concluímos aqui que essa diferença aqui é maior ou igual a zero. Mas se isso aqui é maior ou igual a zero e aí é igual a essa outra parte aqui, então a gente conclui que f de x mais an menos f de x é maior ou igual a zero. Portanto, f de x mais an é maior ou igual que f de x, né? Exatamente como queríamos ali demonstrar, né? Como diz aqui o teorema.